Salve Maria Imaculada! Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Júlio de Maria e durante todo este mês de junho nós meditamos diariamente sobre a poderosa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E no último dia, no momento em que o Santo ainda detém o nosso olhar e o nosso coração sobre a realidade do Santo Altar, eu quero trazer para você que perseverou, que chegou até aqui, as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus e algumas dificuldades próprias que nós, Igreja, membros da Igreja, corpo místico de Cristo, estamos vivendo naquilo que a Igreja ensina que é o fim dos tempos. Aproximemo-nos da Santa Mesa, onde vemos e acharemos o coração de Jesus pronto a nos instruir. Enfim, pela Santa Comunhão, o coração de Jesus nos leva à dignidade tal que só podemos conceber porque o pão celeste se torna a mesma coisa conosco. Se é que me posso exprimir assim. E tal como o alimento corporal se muda em nosso sangue, mas com a diferença que os alimentos terrestres tomam nossa natureza, ao passo que recebendo este divino alimento, nós tomamos a natureza de Jesus Cristo. Nosso Senhor, convidando-nos ao banquete celeste, parece nos dizer: comei e serei por minha graça o que sou, por natureza. Tais são as palavras que ele se dignou dizer certo dia a Santo Agostinho: eu não serei mudado em ti, mas tu serás mudado em mim. Assim é que o Sagrado Coração virá reforçar todo o nosso ser, dando-nos, segundo sua promessa, um coração novo. Se a comunhão é tão vantajosa de onde vem, pergunta o cardeal Bona, que tantas almas tiram dela, por que tantas almas tiram dela tão poucos frutos? Não é a falta de virtude no alimento, responde ele, mas é a falta de disposição naquele que a recebe. O fogo pega depressa na madeira seca, mas dificilmente na verde, porque esta não está disposta a arder. Se os santos tiraram tão grandes frutos de suas comunhões, é porque punham muito cuidado em se preparar. São Luís Gonzaga empregava 3 dias nesta preparação e outros 3 dias na ação de graças. Nesta mesma intenção, ele oferecia a Jesus Cristo todas as ações do dia. Meditando a respeito desta devoção, eu quero trazer a você um ensinamento do Catecismo da Igreja Católica. E por quê? Porque durante as meditações nós discorremos a respeito do pensamento revolucionário, da ofensiva satânica e o avanço do satanismo no mundo. Também sobre a luta da Igreja, as ofensivas do pensamento revolucionário a fim de instituir o reino de Satanás na destruição das famílias por meio da cultura de morte, aborto, ideologia de gênero. E nós vamos entender agora o que a Igreja vai falar do final dos tempos. No parágrafo 675, falando da profissão de fé, parágrafos 675, 676 e 677, a Santa Igreja vai ensinar sobre a provação derradeira da Igreja. Lembrando, a Santíssima Virgem Maria, na aparição de Fátima, revelou à vidente Lúcia que a luta derradeira do demônio Satanás contra a Igreja seria travada contra a Santa Família, a família católica, a família tradicional, a família, homem e mulher criados por Deus.
e nós vemos claramente que querem hoje instituir um novo modelo de família, extinguindo, a partir deste novo paradigma, a família criada por Deus. Homem e mulher, Deus o criou à sua imagem e semelhança. E o parágrafo 675 vai falar a provação derradeira da igreja. Antes do advento de Cristo, ou seja, antes de iniciar o momento final da sua vinda gloriosa, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos que creem. A perseguição que a acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução em seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Esta impostura anticrística se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica, a qual só pode se realizar para além dela, por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma branda, a Igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso, ou seja, o reino de Deus, esse messianismo secularizado, que tem no seu interior malícia e perversidade, não é o reino de Deus. Não está ali o advento, o momento, pelo contrário, isto revela o tempo onde a igreja passará por um momento de provação, onde muitos perderão a fé e abandonarão a fé. Por fim, o último parágrafo. A igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. O reino não se realizará, portanto, por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Este mundo passa. Passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. O Senhor virá, e nós viveremos num novo céu e numa nova terra. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus vai proporcionar nas almas 12 grandes frutos, que provém das grandes promessas do coração de Jesus. E eu as faço revelar agora a você. A primeira, eu lhes darei todas as graças necessárias ao seu estado de vida. Por isso, você, pai de família, mãe de família, você consagrado, sacerdote, diácono, bispo, você, no seu estado de vida, colherá os frutos, as graças necessárias para ser fiel a Jesus, fiel a Deus e fiel à igreja. Trarei paz às suas famílias e unirei as famílias que estiverem divididas. Eu os consolarei em todas as dificuldades. Serei seu refúgio durante toda a vida e principalmente na morte. Concederei as bênçãos do céu a todos os seus empreendimentos. Os pecadores encontrarão em meu coração a fonte e oceano infinito de misericórdia. As almas tépidas se tornarão fervorosas. As almas fervorosas
rapidamente chegarão à grande perfeição. Eu abençoarei aqueles lugares em que a imagem de meu coração for exposta e honrada, e imprimirei meu amor nos corações daqueles que portarem esta imagem, como em um escapulário. Também destruirei neles todos os temperamentos desordenados. Aos sacerdotes que estiverem animados por uma doce devoção ao meu divino coração, darei a graça de tocar os corações mais endurecidos. Aqueles que promoverem esta devoção terão seus nomes escritos em meu coração, para nunca mais serem esquecidos. Devoção das primeiras sextas-feiras. Eu lhes prometo, com a grande misericórdia de meu coração, que meu amor todo-poderoso concederá a todos aqueles que dignamente receberem a Sagrada Comunhão na primeira sexta-feira de cada mês, por 9 meses consecutivos, a graça da penitência final. Eles não morrerão em desgraça, nem sem receber os sacramentos. Meu divino coração será seu refúgio seguro naquele último momento. Jesus pediu esta devoção a Santa Margarida Maria, pediu que divulgasse essa devoção e que pedisse também à Igreja a festa, a solenidade do seu Sagrado Coração. Por fim, o Papa Pio XII declarou que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a base sobre a qual se constrói o reino de Deus nos corações dos indivíduos, famílias e nações. E agora, como anunciado em diversas meditações, a encíclica Aurier et Aqua, para que nós possamos ir às fontes da salvação do Senhor. O Papa Pio XII vai falar que o culto ao Sagrado Coração de Jesus, lábaro de salvação para o mundo moderno. E eu faço questão de ler, porque é a instrução da Igreja, própria também para os nossos tempos, para as grandes dificuldades vividas, para que nós possamos estar unidos ao coração de Jesus, fiéis, perseverantes na fé, para que o Senhor não nos encontre dormindo quando voltar. Pelo contrário, que Ele nos encontre de pé, anunciando e testemunhando o seu amor e o seu reino e vivendo sobre o seu senhorio. E o Papa Pio XII vai dizer no número 70 desta encíclica: à vista de tantos males que hoje, como nunca, transtornam profundamente os indivíduos, as famílias, as nações e o orbe inteiro, onde acharmos, veneráveis irmãos, o remédio eficaz? Poderemos encontrar alguma devoção que se avantaje ao culto augustíssimo do coração de Jesus, que corresponda melhor à índole própria da fé católica, que com mais eficácia satisfaça as necessidades atuais da Igreja e do gênero humano? Que homenagem religiosa mais nobre, mais suave e mais salutar do que este culto que se dirige todo à própria caridade de Deus? Por último, que pode haver de mais eficaz do que a caridade de Cristo, que a devoção ao Sagrado Coração promove e fomenta cada dia mais, para estimular os cristãos a praticarem em sua vida a lei evangélica, sem a qual não é possível haver entre os homens paz verdadeira, como claramente ensinam aquelas palavras do Espírito Santo: obras da justiça será a paz. Pelo que, seguindo o exemplo do nosso imediato antecessor, queremos lembrar de novo a todos os nossos filhos em Cristo a exortação que, ao expirar o século passado, Leão XIII, de feliz memória, dirigiu a todos os cristãos e a quantos se sentiam sinceramente preocupados com a sua própria salvação e com a salvação da sociedade civil: vede hoje ante vossos olhos um segundo lábaro consolador e divino, o Sacratíssimo Coração de Jesus, que brilha com refulgente esplendor por entre as chamas. Nele devemos pôr toda a nossa confiança,
A Ele devemos suplicar e dele devemos esperar a nossa salvação. Também vivamente desejamos que todos os que se gloriam do nome de cristãos e lutam ativamente por estabelecer o reino de Jesus Cristo no mundo, considerem a devoção ao coração de Jesus como bandeira e manancial de unidade, de salvação e de paz. Ninguém pense que esta devoção prejudique no que quer que seja as outras formas de piedade com que, sob a direção da Igreja, o povo cristão venera o Divino Redentor. Ao contrário, uma fervorosa devoção ao Sagrado Coração de Jesus fomentará e promoverá, sobretudo, o culto à Santíssima Cruz, não menos do que o amor ao Augustíssimo Sacramento do altar. E, em realidade, como o evidenciam as revelações de Jesus Cristo a Santa Gertrudes e a Santa Margarida Maria, podemos afirmar que ninguém chegará a sentir devidamente a respeito de Jesus Cristo crucificado, se não for penetrando nos arcanos do seu coração. Nem será fácil entender o ímpeto do amor com que Jesus Cristo se deu a nós por alimento espiritual, se não é fomentado a devoção do coração eucarístico de Jesus, a qual, para nos valermos das palavras do nosso predecessor Leão XIII, de feliz memória, nos recorda aquele ato de amor supremo com que, entornando todas as riquezas do seu coração, a fim de prolongar a sua estada conosco até a consumação dos séculos, nosso Redentor instituiu o adorável sacramento da Eucaristia. Certamente, irmãos, não é pequena a parte que na Eucaristia teve o seu coração, sendo tão grande o amor de seu coração com aquele que nola deu. Finalmente, desejando ardentemente opor segura barreira às ímpias maquinações dos inimigos de Deus e da Igreja, como também fazer as famílias e as nações voltarem ao amor de Deus e do próximo, não duvidamos em propor a devoção ao Sagrado Coração de Jesus como escola eficacíssima de caridade divina. Dessa caridade divina sobre a qual se há de construir o reino de Deus nas almas dos indivíduos, na sociedade doméstica e nas nações, como sabiamente advertiu o nosso mesmo predecessor de piedosa memória. Da caridade divina recebe o reino de Jesus Cristo a sua força e a sua beleza. O seu fundamento e a sua síntese é amar santa e ordenadamente, donde necessariamente se segue o cumprir integralmente os próprios deveres, o não violar os direitos alheios, o considerar os bens naturais como inferiores aos sobrenaturais e o antepor o amor de Deus a todas as coisas. E agora, por fim, um ensinamento belíssimo da Igreja a concluir esta encíclica. A fim de que a devoção ao coração augustíssimo de Jesus produza frutos mais copiosos na família cristã e mesmo em toda a humanidade, procurem os fiéis unir a ela estreitamente a devoção ao coração imaculado da Mãe de Deus. Foi vontade de Deus que, na obra da redenção humana, a Santíssima Virgem Maria estivesse inseparavelmente unida a Jesus Cristo. Tanto que a nossa salvação é fruto da caridade de Jesus e dos seus padecimentos, os quais foram intimamente associados o amor e as dores de sua mãe. Por isso, convém que o povo cristão, que de Jesus Cristo, por intermédio de Maria Santíssima, recebeu a vida divina, depois de prestar ao Sagrado Coração o devido culto, renda também ao amantíssimo coração de sua Mãe Celestial os correspondentes obséquios de piedade, de amor, de agradecimento e de reparação. Em harmonia com esse sapientíssimo e suavíssimo desígnio da divina providência, nós, mesmo por ato solene, dedicamos e consagramos a Santa Igreja e o mundo inteiro ao coração imaculado da Santíssima Virgem. Queridos irmãos, tendo concluído esta meditação, depois de ouvir tão belas palavras e ensinamentos do nosso Papa Pio XII, só posso concluir com uma oração ensinada pelo Papa Leão XIII
também de grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E as meditações, orações deste mês, o Papa vai dizer que são 300 dias de indulgência. Num decreto de 28 de maio de 1887. Eu quero te agradecer e vou concluir estas orações e este mês de meditação com esta oração composta pelo Papa Leão XIII. Recebei, Senhor, a minha liberdade inteira. Aceitai a memória, a inteligência e a vontade do vosso servo. Tudo que tenho ou possuo, vós me concedestes, e eu vos restituo e entrego inteiramente a vossa vontade, para que o empregueis. Dai-me só vosso amor e vossa graça, e serei muito rico, e nada mais vos solicitarei. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração da Virgem Maria. Ó coração de Jesus que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por ter acompanhado esses 30 dias aqui no meu canal. Nós continuaremos com postagens de vídeo a fim de conduzir, poder transmitir o ensinamento da Santa Igreja, ensinamento dos santos, para promover um crescimento espiritual, um avanço na vida espiritual. Por isso, divulgue o canal e continue nos visitando. Estaremos continuamente postando conteúdos a fim de ajudar no crescimento do amor para com Deus. Um forte abraço. Salve Maria Imaculada.